Segunda carta de Pedro. Capítulo. O nosso estudo vai ser 2 Pedro, capítulo 2, dos versos 4 ao 9. Entretanto, eu vou ler dos versos 1 até o 9, para que os que não tiveram aqui semana passada venham se contextualizar, melhorou? Se contextualizar nesse capítulo. Sábado passado, nós estudamos Pedro do 1 ao 4, ou seja, dos versos 1 ao 4. Hoje nós vamos estudar do 4 ao 9. No entanto, eu quero ler do 1 ao 9, porque vocês vão entender aqui que Pedro está falando aqui que duas coisas. Primeiro, que haverá fake news no meio da igreja, que surgirão falsos mestres. E segundo, que Deus vai punir esses falsos mestres que deturpam a palavra de Deus. Então, na primeira parte, dos versos 1 ao 3, que nós estudamos semana passada, nós estudamos a parte onde Pedro diz que haverá heresias dentro da igreja. Interessante que a própria Bíblia já dá spoiler de tudo, então nós não devemos surpreender com nada, né? E não é só nessa época, era na época de Pedro também. E dos versos 4 ao 10 é mostrando como Deus vai punir esses falsos mestres. Todos encontraram 1 de Pedro, Então, 2 de Pedro, capítulo 2, todos encontraram? Lembrando, eu vou ler dos versos 1, mas o estudo será dos versos 4 ao 9. Que nós já estudamos os versos 1 ao 3. Vamos lá. 2 de Pedro 2, do 1 ao 4. Do 1 ao 9. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens. Por causa deles, será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles e a destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou a Noé, o pregador da justiça. E mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as às cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e mantém em castigo os ímpios para o dia do juízo. Eu quero meditar, irmãos, com vocês sobre o tema, à luz desse texto. O Senhor livrará os piedosos, mas condenará os falsos mestres. O Senhor livrará os piedosos, mas condenará os falsos mestres. Semana passada, nós estudamos os primeiros 3 versos, e os 3 primeiros versos está muito claro. Pedro está dizendo, olha, lembre dos profetas do Antigo Testamento que a palavra deles era como uma candeia que ilumina. Ele vai dizer que mesmo no tempo do Antigo Testamento surgiram
falsos profetas, ele vai dizer, assim também, no meio do povo de Deus, a igreja, surgirão falsos mestres. Se no Antigo Testamento nós tínhamos falsos profetas, no Novo, dentro do seio da igreja, surgirão falsos mestres. E vale salientar que Pedro aqui não está falando de seitas como o Testemunha de Jeová, como outras seitas de outras religiões, seja espiritismo, seja qualquer religião. Ele não está falando de nenhuma religião oriunda de matriz africana aqui, não. Ele está falando de heresias que surgem dentro do seio da igreja. Dentro do povo santo surgirão muitos falsos mestres. E Pedro vai dizer as características deles. Eles introduzirão heresias destruidoras de que maneira? Pedro vai dizer assim, secretamente, de forma dissimuladamente, como algumas traduções trazem. E semana passada eu dei apenas um exemplo de um veneno letal que foi introduzido dentro da igreja de Cristo no século XIX. Veja, eu estou falando de heresia antiga, século XIX não é nada novo, que eu estou trazendo, que eu vou dar exemplo a seguir, e que um sujeito chamado Karl Barth, teólogo alemão, século XIX, ele injetou um veneno tão letal dentro da igreja de Cristo, que esse veneno tão letal se disseminou de uma maneira tão brutal e avassaladora que reverbera até hoje. Abre aspas para a heresia. Estou citando uma, que tem a ver conosco. Por isso que eu fui seletivo em escolher essa. Nem outras que eu sabia que a gente não crê, então a gente deu descartei. Estou escolhendo essa. Abre aspas para a palavra de Karl Barth, teólogo do século XIX, eis aí a heresia. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Aí você diz, mas Rafael, o cara eu nem conheço Karl Barth, e eu estou sabendo agora, nem conheço esse cidadão. Você não conhece, mas você repete a heresia dele do século XIX. Hoje, aqui, lá do século XIX, respingou aqui. A Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Heresia, irmãos. Que você não conhece Karl Barth, você nunca estudou teologia, mas repete um erro teológico. Entendeu? Como as heresias elas vão surgindo dentro da igreja. Aqui, eu dei um exemplo claro disso aqui. Ó. Minha Bíblia aqui, tradução NVI. Essas marcações vermelhas aqui é todas as vezes que a palavra de Jesus é falada. Quer dizer que, Jesus falando. Aí quando Jesus não fala, fica em negrito. Dando a entender que as palavras vermelhas que Jesus falou é mais inspirada do que esses pontos aqui. E não é, meu querido. Sabe o que é isso? Não de forma tão aberta, mas de forma sutil, é um veneno de Karl Barth aqui dentro. Até o irmão disse, irmão, é Karl Marx. Eu digo, não, irmão, esqueça isso. Karl Marx é um sociólogo, tem nada a ver aqui, estou falando de teologia. Karl Barth, viu? Para estar dizendo outra coisa. É Karl Barth, teólogo. Estou falando do sociólogo. E o que é que acontece? Reverberando até hoje, irmãos. É uma mentira. Então surgirão. Então Pedro, além de denunciar os falsos, a destruição certa dos falsos mestres, que ele está dizendo aqui, ele está dizendo, olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês, haverá fake news dentro da igreja. É isso que ele está dizendo. Os falsos mestres vão surgir trazendo heresias destruidoras, que vai destruir. Mas não só as heresias vão ser destruidoras, Deus o destruirá, o pregador de heresias. Então Pedro, além de denunciar a destruição certa dos falsos mestres, ele também, o argumento que Pedro usou para falar sobre, qual é o argumento que ele usa para falar da repentina destruição? Olha, vê bem como é que eu quero colocar as ideias aqui. Vou dar uma introdução do que nós vimos semana passada. Versos 1 ao 3.
2, Pedro está dizendo, olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa triste. Vai surgir heresias dentro da igreja. Vai existir falsos profetas. Ele já está dando spoiler, irmão. E eu quero dizer que ele está dizendo algo que já estava no contexto dele. E que agora, misericórdia, meus queridos, é que está avassaladora no nosso contexto. E aí Pedro vai trazer agora o seguinte, dos versos 4 até o 9, vamos estudar, Pedro traz 3 exemplos de julgamento de Deus sobre a apostasia, sobre aqueles que apostatam da fé cristã. E esses 3 exemplos ele traz do Antigo Testamento. Quais são esses exemplos? Os anjos que caíram, que se rebelaram, na rebelião que houve. Segundo exemplo, ele vai trazer os antediluvianos, como exemplo de que Deus julga. O terceiro exemplo, ele vai trazer Sodoma e Gomorra. Então, queridos, esses 3 exemplos estão elencados dos versos 4 ao 10, ao 9. E isso é para entender Pedro dizendo assim, irmãos, haverá falsos mestres. Mas eu quero que entenda, Deus vai julgá-los. E ele vai mostrar que uma das heresias que nós vamos estudar, quando nós adentrarmos o capítulo 3, é que os falsos mestres, ele dizia, Jesus não mais vai voltar. Jesus não volta mais. E Pedro vai dizer assim, olha, que eles mesmos dizem, desde os anos passados, os nossos pais diziam. Aí Pedro vai pegar o exemplo do dilúvio. E eu sei que tem teólogos hoje, na internet, que não crê mais na vinda de Jesus, não crê na inerrância das Sagradas Escrituras, e estão por aí, fazendo sucesso. E nós devemos ficar de olho. Então, nessa porção dos versos 4 ao 10, Pedro nos dá 3 exemplos passados para mostrar aqui, que é o título da nossa mensagem. Deus julga aqueles que se opõem a ele e protege aqueles que o amam. Irmãos, vocês já imaginaram a tristeza daquelas 12 tribos dispersas a quem Pedro está escrevendo, lendo essa segunda epístola e tendo esse spoiler de Pedro dizendo assim, eu quero dizer que vai haver heresias dentro de vocês, vão surgir falsos mestres. Você já pensaram a tristeza de dizer, meu Deus, mentira lá fora, tudo bem, o diabo é o pai da mentira, mas surgindo, eclodindo no meio da nossa igreja, está falando lá, irmão, naquela época já. Imagina a desesperança que haveria entre nós se recebêssemos uma notícia tão ruim desta, de que há falsos mestres dissimuladamente ensinam mentira como se fosse verdade. E o consolo de Pedro vai nos consolar, mostrando como Deus ele tem atuado ao longo da história. E ao longo da história Deus tem atuado com juízo, com destruição, contra aqueles falsos profetas, os falsos mestres, aqueles que se opõem à sua verdade. E aí, desde a criação do mundo, Deus tem trazido a sua ira. Ele selecionou 3 que nós vamos estudar aqui. Qual é o primeiro exemplo que Deus sabe castigar, sabe resgatar? Irmãos, eu quero que você entenda que nessa noite, nesse texto que nós vamos ler, Pedro vai estar trabalhando nessa dinâmica. O mesmo Deus que resgata aqueles que são piedosos e que o ama, é o mesmo que castiga os falsos profetas e destrói aqueles que se opõem contra ele. É assim que funciona. E aí você vai perceber como é interessante essa dinâmica que o Espírito Santo inspira Pedro a estar trabalhando. E livramento e juízo. Livramento e juízo. Livrou Noé e a família, acabou com o dilúvio. Os anjos se rebelaram, aqueles que não se rebelaram, Deus permanece fiéis, intactos com ele, e destrói, e aliás, expulsa e vai destruir os anjos rebeldes. A mesma coisa Sodoma e Gomorra. Livra Ló e a família, a mulher de Jó, vocês sabem o resultado, mas destruiu Sodoma e Gomorra. Então a dinâmica é essa: livra os justos, castiga os perversos. Livra os justos, castiga os perversos. Com esses 3 exemplos aqui, que é o título da nossa pregação, Deus livra os piedosos, mas castigará os falsos profetas. Qual é o primeiro exemplo que ele nos dá? Vamos olhar aqui os versos 4.
O primeiro exemplo aqui, Deus julgou os anjos. Veja aqui comigo os versos 4, irmãos. Pois Deus não poupou quem? Os anjos que pecaram, mas os lançou onde? No inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Portanto, aqui, irmãos, nós temos o primeiro exemplo de como Deus julga aqueles que se opõem contra a verdade de Deus. Vocês sabem, no contexto bíblico, que houve uma rebelião no universo. Essa rebelião começou nos céus, uma queda no mundo angelical, porque antes da raça humana se rebelar, já havia outra raça que havia se rebelado, que era a raça angelical. E ou essa queda, essa rebelião no mundo angelical, que o grande líder dessa facção rebeliosa, o anjo de luz, Satanás, adversário, o inimigo, ou aquele que se opõe contra Deus, de acordo com Apocalipse 12, versos 4, ele arrastou uma terça parte dos anjos. Nós não sabemos o número exato de anjos que tem, mas miríades de miríades, milhares de milhares, porque, como eu já falei aqui, estudando sobre a queda do homem, Deus criou o homem diferentemente como ele criou os anjos, né? Deus criou os anjos não para eles se procriarem, eles não se procriam. Deus já criou uma quantidade de números que nós não sabemos, infinito de anjos, aliás, infinito de anjos, mas nós não sabemos quantos milhares Deus criou, mas ele criou tudo de uma vez, tendo em vista. Mas nos seres humanos, ele não diz assim, os seres humanos, outros milhões de seres humanos passaram a surgir. Não, ele cria um casal em potencial e esse casal tem a capacidade de se procriar. Então, como os anjos já têm criado, essa linguagem aqui, bem chula, de fornada, de uma vez só, então Satanás arrasta uma terça parte desses anjos. E estes anjos é aquilo que a Bíblia chama de demônios, os quais foram precipitados nas trevas, onde o versos 4 diz aqui que o juízo de Deus os aguarda. Então, eles foram lançados aqui. O Senhor julgou os anjos que se rebelaram contra ele. Ele julgou-os expulsando daquela posição que ele tinha, e esses anjos, eles acabará, e eles ainda não estão, diga-se de passagem, no lago de fogo e enxofre. Que ninguém está lá assim. Ninguém está lá no momento, né? Nós sabemos que o lago de fogo e enxofre, quem vai lá? O falso profeta depois. O falso profeta com o anticristo. E depois Jesus vai dizer àqueles, apartai-vos de mim, vós, malditos, que praticais a iniquidade. Aí ele vai dizer também lá em Mateus 25, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para, não é preparado pelo diabo, o diabo não criou nada, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, boa parte da raça humana vai cair para lá, mas o lago de fogo foi preparado para o diabo e os seus anjos, que foram esses que caíram, certo? Então, em algum tempo, os anjos caíram, eles abandonaram o Senhor, e a verdade foi que eles foram julgados pelo Senhor. Embora aqui ele não esteja, Pedro não está mencionando aqui a proteção de anjos bons, né? Nós sabemos que, mas está implícito que não foram todos os anjos que se rebelaram ao Senhor, foram uma terça parte. E ele julgou os anjos que se rebelaram. E ele poupou aqueles anjos que se mantiveram fiéis. E como é que nós sabemos? Meu querido, Gabriel está aqui para quê? Para nos mostrar que tem anjos que pertencem ao Senhor. Gabriel, Miguel, os serafins, os querubins, os arcanjos, essas linhagens de anjos estão aqui para mostrar que Deus tem milhares. Os anjos gritam santo, santo, santo na presença do Senhor. Eles são enviados para servir a favor de nós. Os anjos são enviados para nos servir a favor de nós que hão de herdar a salvação, é assim que Hebreus diz. Então, a verdade, irmãos, é que nós sabemos que milhares de anjos permaneceram fiéis ao Senhor e vão continuar assim, de eternidade adentro, eternidade afora. Mas essa parcela aqui que se revelou, Deus os castigou. Só que eu quero trazer um detalhe aqui para vocês. Esse versículo aqui, que diz assim, versículo 4,
Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou aonde? E vocês dizem o quê? Lançou aonde? A de vocês no inferno, né? A palavra aqui no grego, nós devemos entender que a palavra aqui, inferno, no grego, na verdade, não é a palavra Hades que está aqui. É a palavra tártaro. Tártaro. Os anjos bons, que permanecem fiéis ao Senhor, assim serão por toda a eternidade. Os anjos que se rebelaram foram, o texto está dizendo aqui, foram jogados, aprisionados no Tártaro, abismos. Então, os anjos caídos que estão por aí, que atuam no mundo hoje, se nós pararmos para analisar esses versos, nós podemos entender, não só desses versos, mas à luz de todo... E aí é por isso que a gente tem que ter uma teologia bíblica, não só para entender a passagem, mas como essa passagem se enquadra na metanarrativa, ou seja, narrativa maior da história da redenção, que é criação, queda, redenção e consumação, você acaba descobrindo que nós podemos dividir os anjos em 3 categorias. Os anjos que permaneceram fiéis ao Senhor, Gabriel, Miguel e a turma toda aí, eles que estão aqui ao nosso redor. Nós podemos dizer que tem os anjos rebelados, e aí, dentro desses anjos rebelados, existem 2 grupos. Um grupo que o Senhor os aprisionou, e aqui ele usou a palavra tártaro, e nós podemos dizer que existem anjos que ainda estão presos em regiões de submundo, de trevas, que são desconhecidas a nós. Por que eu digo isso? Porque quando chega lá no livro de Apocalipse, e vai começar a tocar as trombetas, e o interessante é que nas trombetas, primeiro vem os selos, vem as trombetas, para depois vir a taça. As 3 últimas trombetas, eles são denominadas de os ais. Os 3 últimos ais, por causa da devastação que é maior do que das primeiras trombetas. Então, as 3 últimas trombetas, elas são denominadas dos 3 ais. E você vai perceber que no primeiro ai, no segundo ai, está dito que foi dada uma estrela, abriu o poço do abismo. E quando abre com a chave o poço do abismo, aí o texto fala lá, né, que sobe uma fumaça que escurece o sol, e ali vem aquele exército de gafanhotos, que não é gafanhotos literais, nós sabemos ali, que eles foram dados. Aí o texto diz que eles surgem, esses demônios, que estavam no poço do abismo. E eles surgem para atormentar os homens durante a tribulação, durante 5 meses. Aí, desse primeiro ai, quando entra o segundo ai, diz que foi dado o poder de liberar 4 anjos que estavam presos junto ao rio Eufrates, ele usa essa linguagem ali. E esses anjos que foram libertados 4, aí já no segundo ai, o texto diz que eles estavam presos, veja que interessante, para dia, hora, mês certo, para matar essa parte da humanidade. Então você percebe que nessa rebelião, Deus de fato reserva alguns anjos presos nesse submundo, que pode ver que interessante que ele não usa a palavra Hades aqui, para o inferno ele usa a palavra Tártaro, que é, diga-se de passagem, é a única palavra Tártaro que aparece no Novo Testamento, é só aqui, não aparece em lugar mais nenhum. E esses anjos saem. Só que nós não sabemos, nós sabemos pelas Sagradas Escrituras também que não é todos os anjos que estão presos. Por quê? Porque Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades que estão aonde? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se você vê o exemplo de Jó, quando os anjos vão se apresentar diante de Deus, quem era que estava entre os anjos ali? Quem era que estava? Satanás. Portanto, nós podemos dizer que ele não estava preso. Então, nem todos os anjos estão soltos por aí e nem todos os anjos estão presos. Vocês estão entendendo essa questão? E por isso que Pedro está dizendo aqui que alguns anjos que pecaram, Deus lançou no Tártaro, prendendo-os em abismo tenebrosos. Nós não podemos afirmar, mas podemos inferir, conjecturar apenas, quem sabe não são esses anjos que vão ser libertos no momento da grande tribulação, que vão atormentar e que também vão matar essa parte da humanidade, né? E interessante,
Eu sei que vocês lembram quando Jesus, vocês sabem daquele episódio do endemoniado de Gadareno, que ele andava nu, morava dentro do cemitério e nem as correntes prendiam. Ah, não tinha lei, família, correntes, podem prender ele e se feria com pedras. E quando Jesus já atravessa lá para a região de Gadara, e Jesus, aquele homem que já era uma causa perdida para a sociedade, para a família, e Jesus pergunta, qual é o teu nome? Ele diz, Legião, porque somos um. O que é que eles pedem a Jesus? Eles já vê Jesus. Viesse nos perturbando antes da hora, e eles usam no plural, bem sabemos que tu és o Cristo de Deus. E aí, Jesus pergunta quem são eles, somos muitos, somos legião, né? Eles usaram um termo romano, porque legião correspondia a um batalhão composto por 6.000 soldados romanos. E ele diz assim a Jesus, nós viesse nos castigar antes da hora, né? Nós pedimos que não nos lance onde? No abismo. Quando chega em Apocalipse 20, no início do milênio, o texto diz que Satanás será preso durante 1000 anos e lançado onde? No abismo. E esse abismo, que a Bíblia não traz detalhe para nós, trata-se de um submundo de trevas escondido, que nós sabemos que os demônios não querem ir para lá. Foi isso que eles rogaram a Jesus quando estavam possessos, quando estavam usando aquele ser humano que era o rapaz lá do Gadareno. E ele pede, lance-nos que entramos na manada de porcos. E Jesus vai lá e diz, está certo. E eles entram na manada de porcos. E eles, ao incorporar nos porcos, lançaram os porcos no precipício. E o dono da manada de porcos ficou arretado com Jesus, né? Porque a sociedade valoriza mais coisas do que pessoas. Enfim. Mas o exemplo é o demoniado de Gadareno e os anjos lá em Apocalipse 9, nas 3 tem anjos que de fato estão guardados em prisão. Então, eu quero fechar isso aqui só para nós entendermos que o argumento de Pedro, por que Pedro está falando dos anjos aqui? O argumento de Pedro vai do maior para o menor. Qual é o argumento de Pedro? Se Deus não poupou os anjos que estavam em sua glória no céu, mas os lançou no tártaro ou abismo, não punirá os falsos mestres que insistem em fazer o povo se desviar da verdade de Deus. É isso que Pedro está dizendo, amigo. Se ele não poupou os anjos lá, imagine esses falsos mestres que desviam as pessoas da palavra de Deus. Irmãos, Deus se irou com a rebelião total desses anjos com relação à ordem estabelecida por ele. Como julgamento, eles foram lançados nas trevas até o juízo final. A mensagem principal desses versos é: Deus julga a rebeldia e não poupa os que rejeitam a sua vontade. Se Deus julgou os anjos, que em vários sentidos são superiores aos seres humanos, sem dúvida, Deus julgará os seres humanos rebeldes, principalmente os falsos mestres. Mas eu quero aqui abrir um quadro parentético, fazer uma digressão aqui, porque mesmo com as correntes que eu não concordo, é bom lembrar, e é bom utilizar para vocês terem uma visão maior do contexto. Alguns estudiosos, e aqui eu vou trazer uma interpretação da qual eu não creio de forma nenhuma, mas é bom vocês saberem, para que vocês possam saber como as pessoas interpretam esse texto. Alguns estudiosos afirmam, equivocadamente, que esses anjos que foram lançados na prisão não são aqueles anjos que se rebelaram com Deus, com Lúcifer. Já foi uma Lúcifer não, né? Esse texto, no original tem esse termo Lúcifer, Satanás, né? Não são esses que se rebelaram com Satanás. Eles creem que houve uma segunda queda. Como é que eles vão interpretar? Não tem lá no Gênesis 6, que diz que os filhos dos homens se relacionaram com os filhos das mulheres e nasceram os Benai Elohim, os gigantes, né? Então, o que é que eles vão interpretar? Que lá em Jó, realmente, quando diz assim, os filhos de Deus se apresentaram na presença do Senhor, os filhos de
Então eles vão dizer o seguinte, que os filhos de Deus lá em Gênesis, na realidade, foram os anjos que eram fiéis ao Senhor. Lembrando, Satanás já tinha se rebelado, viu? Uma terceira parte dos anjos. Foi a primeira rebelião. Esses que criassem isso, essa rebelião já aconteceu. Só que dentro do tempo e do espaço, os anjos ficaram tão encantados com as mulheres que eles tiveram relações sexuais com as mulheres. Dessas relações sexuais com as mulheres, nasceu seres humanos híbridos, que são os gigantes, que são os Benai Elohims. E aí, o que é que, por causa dessa relação híbrida de seres angelicais com as mulheres, foi que Deus mandou o dilúvio. E aí, o que é que eles vão crer? Que esses anjos aqui, que estão presos, são aqueles que se relacionaram com as mulheres. Irmãos, quem interpreta dessa maneira tem vários problemas para explicar nas Sagradas Escrituras. Primeiro é anjos sendo seres sexuados. Nós sabemos que quem é sexuado somos nós. Deus criou os seres humanos, os anjos assexuados. Primeiro que os anjos não se procriam, né? Eles não têm espermatozoides, não têm aquelas coisas que Deus criou para nós. E tem vários outros problemas com essa interpretação, mas eu quero que vocês entendam o que é que as outras pessoas têm. Eu poderia ficar calado só falar da interpretação, mas é bom vocês entenderem o que as outras perspectivas acham, até para também ter com mais segurança, mas as pessoas creem nisso, né? Que é uma referência aos filhos de Deus, que é os anjos que se casaram com as mulheres, conforme registrado em Gênesis 6. Eu não creio assim. A interpretação, os anjos não procriam, os anjos não são uma raça, não se multiplicam. Jesus deixou bem claro quando disse que nos céus seremos como anjos que não se casam e não se dão em casamento, conforme Mateus 22, 30. Então, quero fechar aqui. Eu acho que essa questão já deve estar muito clara. Deus puniu os anjos, eu dei esse spoiler, mas não perca o fio da meada. Pedro está mostrando os anjos aqui para mostrar. Olha, se Deus puniu os anjos que se rebelaram, ai dos falsos profetas que vai contra a mão dele. Ele vai ser punido. Segundo exemplo de como Deus irá punir e proteger ao mesmo tempo. Punir os falsos profetas, os falsos mestres, aliás, e proteger os piedosos que amam. Segundo exemplo, Deus julgou o mundo pré-diluviano. Versículo 5 agora. Verso 5. Ele não poupou o mundo antigo. Ele quem? Deus. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Irmãos, a segunda ilustração aqui nos versos 5 trata-se da intervenção direta de Deus ao castigar o pecado no dilúvio. Pedro, aqui nesses versos 5, ele apresenta um segundo exemplo do juízo de Deus. Ele julgou aquela geração antediluviana, inundando a terra com o dilúvio. Ao mesmo tempo, ele fez o quê? Poupou Noé e sua família. Está vendo a dinâmica? Castiga e poupa, castiga e poupa. Poupou os anjos fiéis, castigou os rebeldes, castigou a raça humana, poupou Noé e sua família. Quando você vai analisar em o contexto da sociedade antediluviana, a perversidade naqueles dias havia sido tão grande que o texto vai dizer que todo o desígnio do coração do ser humano era mal continuamente. Gênesis 6:5 era ininterruptamente mal, continuamente mal. A terra se tornara corrompida e cheia de violência aos olhos de Deus. Gênesis 6, verso 11 ao 13 registra isso. E Deus se entristeceu a tal ponto que ele disse assim: eu vou mandar o dilúvio. Somente Noé e sua família encontraram favor aos olhos do Senhor. Refugiaram-se na arca, onde foram mantidos em segurança, em meio à tempestade e à fúria da indignação de Deus. Se você perceber,
nesses versos 5, existe um adjetivo bastante interessante que é dado a Noé, chamado de pregador da justiça. Vê como é que diz o verso 5. Finalzinho, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Interessante, irmãos, que Noé aqui é descrito como pregador da justiça. Sem dúvida, enquanto Noé construía a arca, os golpes do seu martelo, em cada intercalada dos golpes do seu martelo, via o quê? A advertência chamando o povo aqui a se arrepender. Uma martelada e uma advertência. Arrependam-se. O Senhor vai castigar. Arrependam-se. Uma advertência que os escarnecedores que o observavam não estavam aí. E pecando e deixando a perversidade tomar conta, a torta e a direita. E Noé sempre chamando ao arrependimento a fim de serem poupados do castigo justo de Deus. E nesse segundo exemplo aqui, portanto, Pedro está retratando aqui a desobediência dos perversos e a salvação de quem? Dos justos. A desobediência dos perversos e a salvação dos justos. E o argumento de Pedro pode ser resumido assim: se Deus não poupou os anjos e nem os homens lá no dilúvio, pouparia os falsos mestres. O julgamento de Deus é justo, irmão. E eu quero dizer aqui a vocês: o julgamento de Deus é uma necessidade imperativa para o próprio caráter de Deus. Se o bem não fosse recompensado e o mal não fosse punido, a santidade e a justiça de Deus seria imaculada. É por isso que o inferno é necessário. Irmãos, uma das características de um falso mestre é ele negar punições de Deus, em nome do amor, negar a realidade do inferno. Hoje nós temos hereges da qualidade de René Kivides, de Ricardo Godin, de Caio Fábio, são pessoas que negam veementemente de que Deus irá condenar os pecadores ao inferno. Isso é uma das características dos falsos mestres. Claro que tem outros, eu só estou pegando esses porque esses são os teólogos liberais, que já não creem mais na inerrância da palavra de Deus. Eu falei semana passada. Ed René há pouco tempo, já que, como ele não tem argumento bíblico, ele tem que agir no emocional das pessoas. Porque baixa as verdades que não tem. Então ele foi agir no emocional dizendo assim: porque uma crise de identidade teológica, porque como é que um pai já começou errando, colocando todos como filho de Deus? Como é que um pai pode pegar uma criança e queimá-la no fogo para sempre? Veja, é falta de teologia, irmãos. Tem que apelar para o emocional, porque não tem Bíblia para mostrar aquilo ali. E deixar a criança queimada para sempre. Como é que um pai? Primeiro, que nem todo mundo é filho de Deus, já começa por aí. E segundo, queridos, o próprio Deus tem que punir. Agora vê o que ele apelou. Ele apelou para uma cena de um pai colocando o filho no fogo para ilustrar Deus como pai jogando os filhos dele no inferno. O filho não vai para o inferno, vai às criaturas. Já começa por aí. Mas vamos transportar uma cena lá para a época de Hitler, onde Hitler colocava na câmara de gás as mães com o filhinho, todo mundo para dentro. Aí eu quero ver se lá na câmara de gás ele vai achar que o inferno é pesado. Tudo é da ótica. Só que ele foi engolido pelo antropomorfismo, ele foi engolido, na realidade, pelo antropocentrismo que reina nas igrejas, e aí pegou o humanismo, porque ele é iluminado não por Deus, mas iluminado pelo iluminismo. Uma coisa é você ser iluminado por Deus, outra coisa é ser iluminado pelo iluminismo, que é o humanista, diabólico, e pegou aquilo ali para dizer: Deus não pode jogar pecadores no inferno. Então, seria injusto Deus lançar Hitler no inferno? Seria injusto um estuprador, já que é para apelar para o emocional? Não precisa apelar para o emocional, porque a Bíblia está cheia de advertências do inferno. Irmãos, Jesus falou mais do inferno do que dos céus. Você consegue identificar os falsos profetas fácil, com mensagem palatável. E as pessoas dizem assim: esse pastor é uma benção. Claro que ele é, porque ele fala o que o teu ego quer ouvir. Paulo, advertindo a Timóteo, disse que nos últimos dias as pessoas
teriam coceira no ouvido, não suportaria essa doutrina, mas amontoaria para si, se cercaria de falsos mestres que falariam o que eles querem ouvir. E hoje, nas redes sociais, você pode ter uma gama desses pastores falando que é palatável para o teu ouvido, que tu não vai ser condenado, que essa questão de pecado é retrógrado, que não tem inferno, e que isso é uma mensagem para manter vocês presos. Mas a verdade é que Jesus é o pregador do inferno. Ele fez mais menção do inferno do que dos céus. E estamos aqui vendo. Por que não vai julgar Hitler? Porque seria feio para o caráter de Deus? Feio seria um Deus que é indiferente à injustiça. Feio seria um Deus que, na verdade, que não recompensa o bem, que não pune o mal, que é um Deus indiferente. Esse Deus, sim. Se Deus ama bebês, ele odeia aborto. Se Deus ama judeu, ele odeia o holocausto. Se Deus ama a justiça, ele odeia a injustiça. E é assim que funciona. Não é porque Deus é amor, é que ele não pode punir. É porque ele é amor, ele deve punir. Então, desconfie de todo pregador que ameniza e atenua o inferno e pecado. Terceiro exemplo, Deus julgou Sodoma e Gomorra. Olha aqui, versos 6. Versos 6. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as às cinzas, tornando-as a exemplo do que acontecerá aos ímpios. Irmãos, o terceiro exemplo de julgamento severo de Deus é a destruição de Sodoma e Gomorra. Nestes dois centros de imoralidade, que ficavam localizados ali, algumas partes do sul do Mar Morto, Sodoma e Gomorra eram cidades violentas e cidades pervertidas sexualmente. É só você ler Gênesis 13, 13, Gênesis 19, 4 e 5 e Judas 7. Deus não considerou a corrupção desenfreada, a depravação como uma doença, mas sim como um pecado, a fim de mostrar a todas as gerações seguintes a abominação dessas práticas sodomitas. O pecado dessas cidades, o texto vai dizer que ele subiu até a Deus. Então, Deus, enviou seus anjos para exercer juízo divino sobre as cidades, que foram devoradas pelo fogo e tornaram-se cinzas. Os profetas Isaías, Amós, Jeremias, Ezequiel, Oséias, também citam Sodoma e Gomorra como exemplo da ira de Deus contra o pecado. Esta destruição total foi permitida por Deus a fim de inculcar às gerações seguintes a seguinte lição: que toda injustiça termina em ruína. O ensino e o comportamento falsos sempre acabam produzindo sofrimento e desastre, seja nos dias de Ló, seja nos dias de Pedro, seja nos nossos dias. E eu quero dizer a vocês que a nossa sociedade ela é pior do que Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra é professor de escola de criança dominical perto da nossa sociedade hoje. Antigamente, eu lembro quando eu estudava no alternativo, a professora disse, eu nunca mais esqueço, ela disse assim: o Rio de Janeiro, ele é a Sodoma e Gomorra do Brasil. Eu fiquei Sodoma e Gomorra e fui perguntar a ela. Aí eu cheguei em casa e perguntei a Painho e tal. Irmãos, não é o Rio de Janeiro, é o Brasil. O Brasil é um país moral. O Brasil é um país depravado. O Brasil, Sodoma e Gomorra, são puritanos.
perto do povo brasileiro. Nós não adianta, irmão, nós fazemos vista grossa. Nós somos um país depravado. Depravado mesmo. É chocante. Eu fui ao Chile em 2019. Uma semana lá, eu disse a Sadinha, meu irmão, claro que lá eu entendo o contexto, é um país mais frio, das vestimentas, de tudo. Tem esse, eu também sou doido. Mas, irmãos, eu saí daqui 7 de setembro do meu aniversário e voltei lá nas festas pátrias, que se comemoram em setembro, que é a principal festa lá no Chile. São 3 dias seguidos de feriado. Principal festa lá. E eu fui para as festas lá no estádio, ao redor do estádio, um estádio lá do futebol, eu não sei, eu esqueci do time agora lá do Chile. E eu comecei a ver. O que eu só pude detectar lá era que os jovens fumavam muito. Mas era aquela festa, eu não gosto dessa palavra secular, mas era tranquila. Eu olhava e digo, bicho, vê a juventude daqui. Era uma juventude que eu olhava assim, eu digo, meu irmão, é diferente demais, velho. Aí eu conversando, eu fui receber um casal que mora na Escócia, ela é escocesa, a menina, e ele já mora lá há 16 anos na Escócia, e a gente fez amizade do projeto missionário agora, eles estão voltando para a Escócia agora em dezembro, e aí eu fui encontrar eles, dar um suporte a eles aqui no Recife. E eu perguntei, Joy, que é a menina, né? Ela é escocesa mesmo. Eu não penso não em morar no Brasil, não. Ela disse, Rafael, é aquele jeito dela falando. Ela disse, olha, eu acho o Brasil um país muito essa diversidade cultural é bacana, porque o Brasil, ele realmente, ele não é um país homogêneo, né? Quem estuda um pouquinho da cultura do Brasil sabe que o Brasil, e aqui não é crítico que eu estou falando, o Brasil, ele é um verdadeiro amálgama de resultado de uma fusão. A cultura brasileira é um verdadeiro amálgama, resultado de uma fusão de influências indígenas, africanas e europeias. Isso aqui não tem problema nenhum. Essa riqueza cultural, né, de vários Brasis que nós temos. Mas ela disse assim, olha, Rafael, aqui é bom essa diversidade, mas é inconcebível. Isso na Escócia é inconcebível entender que uma pessoa pode tirar a vida de alguém pelo bem material. Ela disse assim, isso daqui assim é uma coisa que não consegue entrar na minha cabeça. Ela disse, se eu mencionar isso, a minha família não, porque já está acostumada com Pedro lá, o nome dele é Pedro, lá na Escócia, então Pedro já conhece muita coisa aqui do Brasil, mas outras pessoas que não têm parentes brasileiros, é uma coisa assim inadmissível. Ela falou assim, é uma coisa que assim, primeiro apenas furtar alguém lá, então assim, claro que é em vários contextos, a discussão é infinita, mas eu quero dizer, irmãos, nós somos um país depravado. Isso é um fato. E Pedro, ele disse, durante o projeto missionário, ele disse, irmãos, realmente, quando eu voltei para o Brasil, você vê aqui, a sensualidade aqui é absurda, só que a gente não percebe. A gente já está dentro, irmãos. É igual um cara que chega é feito determinado pastor que chama o outro, pregar ali numa igreja, e chega naquela igreja, o fedor de esgotação aberto era absurdo. E eles não conseguiram entrar, disse, misericórdia. Aí o pastor lá que chamou eles para pregar, disse, no final do culto, os pastores disseram, graças a Deus, acabou a fé dentina, né? A outra pastor disse, acabou não, irmão, já está acostumado. Tu se acostumou. E nós somos assim. As coisas aqui pra gente, irmão, tá tudo normal, porque a gente tá dentro do esgoto, mora. É alguém que trabalha no culto. Chega no culto para trabalhar a primeira semana antes de voltar. Depois, meu amigo, de um mês no costume, você está almoçando lá, já não tem mais nada. E a verdade, irmãos, é que a destruição total foi permitida por Deus a fim de inculcar nas gerações seguintes essa lição de que a injustiça termina na ruína, o ensino e o comportamento falso sempre acabam produzindo sofrimento e desastre. E nos nossos dias, nós estamos vivendo algo pior do que Sodoma e Gomorra. O diabo, com astúcia, tenta induzir os homens em suas direções. Primeiro, o diabo sussurra no ouvido que o pecado é inofensivo. O pecado é inofensivo.
segundo sugerindo que o pecado ficará impune. E aí é muito interessante, porque esse texto aqui é um fato bem subjetivo. Os líderes religiosos de hoje expressamente expressam, dando seu apoio a práticas como essas. É de René que é atualizar a Bíblia. Para pegar um nicho de uma parcela da sociedade e introduzir. E você vê que a coisa não é por acaso, irmãos, não é à toa que esta epístola, cujo tema é apostasia, fala tanto sobre moralidade. Por quê? Porque a apostasia, as duas coisas andam frequentemente juntas. Vamos pegar o caso do Caio Fábio? Eu estou dizendo isso porque eu tomei café com o Caio Fábio aqui no Recife, irmão. Tem até foto, se vocês quiserem mostrar, eu mostro aqui no final. Você vê um sujeito lá de perto, você foi comigo, né? Eu e você tá na heresia aqui. O que acontece? Você vê que as pessoas preferem deixar de, assim, eu foi errado mesmo, e a palavra está Deus, prefere mudar a teologia do que mudar seu comportamento. Desenquadrou numa traição com a mulher. Beleza, ninguém precisa ser condenado eternamente porque traiu a mulher. Tem que, mas não fiz a disciplina. Os filhos e o neto debandaram o diferente do que ele fez da Bíblia a favor dos meus netos. Irmãos, dificilmente encontro as pessoas que, apesar dos seus erros ou de algumas decisões familiares, permanecem com a Bíblia. Vamos deixar isso de lado em prol dos meus familiares. E por que eu estou dizendo isso? Porque a apostasia, elas andam juntas e elas se originam da falência moral. Um indivíduo que cai em pecado sexual, por exemplo, grave, ele pode negar-se a, por exemplo, reconhecer sua culpa e negar-se a encontrar purificação no sangue de Jesus e dizer, eu vou reconstruir minha vida. Ele pode, então, sabe o que fazer? Colocar de lado os ensinamentos de Deus, que condenam essas práticas, seja de adultério, seja o que for, e viver como ateu. Deixa a Bíblia de lado. Porque tem algumas coisas que vai te encontrar os meus desejos, a minha cosmovisão, eu prefiro andar como ateu do que me arrepender e clamar por Jesus. Mas o pecado é maligníssimo. O pecado é pior que o sofrimento. É pior que a morte. Isso porque nem o sofrimento, nem a morte podem afastar os homens de Deus. Mas o pecado, esse sim, afasta os homens de Deus por toda a eternidade. O pecado jamais ficará impune. Então, o salário do pecado é a morte, irmãos. Doa quem doer, nós não vamos jamais abrir um milímetro sequer. Pelo menos enquanto eu estiver aqui na frente, abro nem para um trem, meu irmão. Sabe por quê? Porque a sociedade, ela pode andar. Porque vocês sabem que adultério, que a Bíblia condena, era uma prática condenada em lei. Você é advogada, você sabe, né? Que foi deixado de lado em 2005, recente. Mas antes de 2005, adultério era crime, irmãos. Era punido em lei. Deixou de ser punido. Por quê? Porque as leis civis entendem que aquilo ali já não faz, está tendo incongruência com a realidade, deixa isso de lado. Porque a Bíblia não tem nenhum compromisso com autoridades magistradas. Os magistrados, não. A gente continua, irmãos. Continua denunciando que adultério é pecado, que sexo antes do casamento é pecado, que homossexualismo é pecado, seja lá o que for. Não interessa. Se as leis vão dizer, olha, mas a partir da lei isso não é mais crime. Interessa. Aqui ninguém vai estar querendo coadunar a palavra de Deus às grandes ideias da sociedade. Você vê como o humanismo ele faz com que a hermenêutica das pessoas venha para a Bíblia e as pessoas começam a adulterar. Veja, por exemplo, João 3,16, como é que é pregado hoje em dia. Olha, Deus te amou tanto, você é tão especial. Te amou por causa de você. Aí, o João 3,16 é totalmente voltado para o ser humano. Olha, você é tão especial, você é tão amado tanto que Deus foi capaz de enviar seu filho por você. Ou seja, o mesmo texto, mas a ênfase cai em quem? No ser humano. Quando o texto interpretado de maneira correta, a ênfase está, sabe o quê?
Como é que Deus teve um amor tão grande de amar seres humanos tão maus, tão perversos? A ênfase cai no caráter e na bondade de Deus. O humanismo lê esse mesmo texto e joga a ênfase todinha no ser humano. Para encerrarmos hoje à noite, ver o que é que o final do versículo 9 diz. Vemos, portanto, vou ler o 9. 7 ao 9. Vamos ler do 6, né? Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, tornando o exemplo do que acontecerá com os ímpios. Ou seja, os ímpios serão condenados. Mas, aqui, livrou Ló, homem justo que se afligia com um procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois, vivendo entre ele, todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que viviam e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Foi daqui que eu teria o título do sermão. Deus livra os justos e castiga os injustos. Deus sabe castigar e sabe livrar. Pedro já havia mencionado o livramento de Noé e sua família. Agora ele fala com mais detalhes sobre o livramento de Ló, como o livramento que Deus dará ao seu povo. Esse exemplo aqui que ele está pregando de Ló é para mostrar assim, Deus vai livrar o seu povo. É isso que ele está querendo dizer aqui. Quando Deus visitar com juízo vingador os falsos mestres, o mesmo Deus que traz destruição sobre o ímpio, salva o justo. Pedro dá exemplo de Ló como exemplo de livramento que Deus dará ao povo de Deus. Tanto Ló como Noé são chamados de justos. A Noé Deus poupou do dilúvio, a Ló Deus livrou. Noé pregou 120 anos a uma geração que vivia sem levar Deus em conta. Ló, agora se nós formos olhar, Ló se afligia, mas ele tomou uma decisão errada. Porque quando Abraão não disse assim, escolha, se você escolher um lado, eu escolho o outro. Se você escolher, pronto, se você escolher aqui, eu escolho para cá. Se você escolher a direita, eu escolho a esquerda. Ló, com interesse, viu as campinas lá, correu lá para o lado de Sodoma e Gomorra. Atrás do material, olha aí, a alma dele se afligia todo dia. Por isso que nós temos que levar em consideração primeiro a vontade de Deus para a nossa vida. Ele foi lá porque interesse social, ali vai ter água e coisa para o meu gado, para os meus... Era um lugar propício, fértil, mas estava perto de... Irmão, qualquer prosperidade que nos leve para longe de Deus pode correr, irmãos. A alma aflita, sem paz na alma. Ló foi armar suas tendas para as bandas de Sodoma e acabou misturando-se com a sociedade, embora nunca tenha concordado com o seu estilo de vida. O sofrimento de Ló era diário e contínuo. Ele via e ouvia coisas horríveis naquela cidade. Sua alma era atormentada pelos pecados escandalosos daqueles moradores da planície ali, porém, ele não ficou entorpecido pelos atos iníquos que ele via, que Ló via diariamente, né? Pedro 3 vezes aqui descreve Ló com um adjetivo de justo. 2:7, 2:8 e 2:8b. A sua alma justa. Ló, porém, perdeu sua autoridade em Sodoma. Ele não tem autoridade nenhuma em Sodoma. Tem muitos remidos que não têm autoridade no trabalho. Tem muitos remidos que não têm autoridade dentro da sua casa. Nem mesmo a sua família foi influenciada por Ló. Claro, já começou tomando decisões erradas. Ló precisou ser arrancado de Sodoma. Ló deve inteiramente ao favor e merecido de Deus, que ele deu a Ló e dá aos homens, por causa de quem ele é, não por causa do que os homens são. Assim, irmãos, da mesma forma que Deus tirou Ló de Sodoma, Deus sabe livrar da aprovação os piedosos. Deus nunca permite que nós sejamos provados além de nossas forças. O livramento não vem de fora das lutas, mas vem de dentro das lutas. O que é que esse texto tem para nos ensinar essa noite? Para nós encerrarmos.
A primeira lição, uma pergunta que deve ser feita. A tua alma, irmãos, é afligida hoje por aquilo que tu vê na sociedade, por aquilo que tu assiste na televisão, nos jornais, nos tribunais. Irmãos, nós corremos um risco, se não prestarmos atenção na nossa vida com Deus, no mundo aí fora, de ter a alma embotada, o coração, um calo. Vocês já viram um calo que faz aqui atrás do calcanhar, né? Depois que ele sai aquela água dele, você pode apertar e beliscar o calo, que não dói. Nós corremos o risco, por estarmos imersos nessa sociedade, termos a nossa alma embotada diante da secularização, a consciência anestesiada do pecado e o coração apático diante da gritante violação dos padrões morais. É assim mesmo. Cuidado, irmãos. Você vive numa cidade pior do que Sodoma e Gomorra. Cuidado para não achar tudo normal e está tudo bem. Para Deus não está, meu querido. Para Deus não está. Eu tenho um trabalho com vocês e eu vejo, irmãos, aqui é bom demais. Aqui é bom demais. Aqui é as minhas férias. Agora lá, meu irmão, para você se manter piedoso, para você se manter sem você ser equilibrado e não ser um religioso, legalista, chato, mas ao mesmo tempo não estar querendo agradar os outros. Você ter aquele filtro do evangelho, irmãos, é um desafio diário. Para que o nome de Cristo não seja desonrado. Para que você não empreste também os seus ouvidos ali, não seja um ser camaleone. É desafio. Mas ao mesmo tempo eu louvo a Deus. Deus, obrigado. Porque é aqui que você vai se testar. Você está ali sendo bombardeado o tempo todo. A outra coisa que esse texto nos mostra, Deus julga os injustos. Deus não considera inocentes, irmãos, aqueles que deliberadamente vivem no erro, na imoralidade. Aqueles que zombam do pecado são loucos. Aqueles que fazem chacota do juízo divino, um dia terão que experimentá-lo. Esse dia já está marcado. É o grande dia do juízo. A conclusão é que o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e castigar os ímpios. Para os falsos mestres, estão reservados o castigo eterno. Para os justos, por outro lado, está guardado a herança inacessível que não se pode murchar. Reservado nos céus. Irmãos, lá na carta de Apocalipse, Jesus escreve nas 7 igrejas. Uma dessas cartas ele escreve para Esmirna. E lá na carta de Esmirna existe uma das exortações mais pesada nas Escrituras, está endereçada para Esmirna. Apocalipse 2, não precisa abrir, verso 8 ao 11. Essa igreja lá de Esmirna, ela foi alvo de uma perseguição de judeus por meio de práticas e pregações hostis contrárias ao Evangelho, sendo severamente repreendida por Jesus. E lá Jesus diz assim, sinagoga de Satanás. Ele usa esse termo, sinagoga de Satanás. Quando é que uma igreja ela passa a ser sinagoga de Satanás? Existem igrejas, irmãos, que aderem estritamente aos princípios da palavra de Deus. Louvado seja Deus que existe aqui no Brasil muitas igrejas sérias, essas comunidades, que são chamadas de igrejas puras. Puras não porque não tem pecador ali dentro, não. É porque elas se limitam, o culto todo é regulado pelos princípios bíblicos da palavra de Deus. E temos aí algumas igrejas chamadas menos puras. E há igrejas que são aquelas que não seguem completamente as escrituras, que você vê ali, por exemplo, as escrituras, que não seguem estritamente ali rígido. Entretanto, o que dá para perceber hoje em dia, fazendo
escaneando a igreja no contexto do nosso país, é que nós temos cada vez mais, poucas igrejas puras. É aquelas que, lembre-se que pura, não estou falando aqui de pecabilidade, mas aquelas que seguem o culto regulamentador mesmo, pautado na palavra. E nós temos muitas igrejas puras. É uma igreja que tem pastora. Eu se eu posso mencionar aí, a lista é grande, né? Mas assim, o que está acontecendo, irmãos, que essas igrejas mais menos puras, elas estão caminhando cada vez mais para distante das Sagradas Escrituras. E em certos momentos elas já estão militando contra a palavra de Deus. E igrejas que se tornaram sinagoga de Satanás. Agente de Satanás que perseguem até o próprio povo de Deus. Quando é que uma igreja ela se torna sinagoga de Satanás? E aí vocês podem fazer a anamnese de vocês. Primeiro, quando a teologia bíblica dessa igreja é orientada, ela dá lugar a uma ideologia humanamente centrada no homem. Centrada no homem. Segundo, quando, e aí eu vou botar 1000 aspas aqui, 1000 aspas, quando o pastor deixa de apacentar ovelhas para entender bodes. Isso é um dos indícios também. Já está se tornando sinagoga de Satanás. Outro indício, quando a satisfação e o bem-estar dos ouvintes é mais importante do que a fidelidade à palavra de Deus. Nós temos a mensagem palatável. Mensagem que não confronta a cultura, o pecado e não chama ninguém a se arrepender. Venha como tiver, e o evangelho fala isso mesmo, mas aí vem o engodo. Permaneça como está. Irmãos, Jesus chama a gente do jeito que tiver mesmo. Não é para melhorar, não. Venha podre. Mas ele para não nos deixar como está. Graças a Deus. Uma miséria como eu, ficar do jeito que eu era. Louvado seja Deus. O evangelho ele consola, mas ele transforma. Ele muda. Outra evidência também, uma dessas igrejas, quando alguns termos da Bíblia são modificados para agradar a sociedade. Eis aí a sinagoga de Satanás. E quando a cultura se torna a chave hermenêutica da pregação, sinagoga de Satanás. Outra coisa que esse texto nos ensina, irmãos, o mundo aí fora, ele demanda da igreja a aprovação moral do que eles fazem. Eles querem que a igreja aprove teológica e socialmente todas as práticas populares. E nós, igrejas, vivemos uma tensão. Qual é a tensão que a igreja vive, irmãos? A tensão é essa. A igreja não pode entregar aquilo que a cultura quer, irmãos. Não dá. A igreja, ela vive uma pressão. Estou falando de igrejas sérias, porque as que não estão aí, ó. Estou à direita, eu citei nome de alguns aqui. A igreja vive uma pressão para que essa igreja possa aprovar a moral, aprovar teologicamente e biblicamente todas as práticas da sociedade, inclusive as práticas sexuais. E a igreja deve falar assim: impossível, eu não posso entregar isso. E aí surge uma tensão no ar, e essa tensão tem que ter mesmo. Não tem problema, Jesus teve tensão desde quando ele nasceu. Há uma tensão no ar, porque a igreja vai continuar pregando coisas que o mundo odeia. Não tem pra onde correr, irmão. Ou a gente se cala e faz o que eles querem, ou a gente permanece fiel a Deus. Agora, querer que não há tensão, vai ter o tempo todo. Isso é um fato. Então, existem duas
duas saídas, presta atenção, que nós não podemos cair nessas duas saídas, dessa pressão. A primeira saída é o legalismo. O que é o legalismo? É quando nós dizemos assim, todo mundo vai para o inferno, não queremos vir aqui, aí chega uma pessoa toda troncha. Não. O legalista é o fariseu. Vai condenar todo mundo, não abraça ninguém, vai todo mundo para o quinto do inferno, porque eu sou hétero, sou conservador da família brasileira, na minha igreja não aceito. Isso é um erro, irmãos. Não vai entrar nem na porta. Esse cara que se comporta assim, esse líder que se comporta assim, ele está fugindo da atenção porque ele manda todo mundo e ele está sendo covarde. E qual é o outro ponto? O outro ponto é desses caras que eu acabei de falar aqui. É entregar a aprovação. Deus é amor, vem embora, fica do jeito que tá tudo bem, vamos louvar o Senhor, tal. Estão fugindo do conflito. São covardes igual. Lembra do primeiro que eu falei? Del legalista, fariseu, aqui, todo mundo no inferno, não sei o que, não acolhe ninguém, não abraça, não ama. Foge do conflito. Porque a Bíblia manda a gente acolher e amar. Esses segundos também não são bons, não. São covardes. Porque eles minam as Sagradas Escrituras e vêm para cá, a gente ama. Essas igrejas estão fugindo do conflito porque não têm coragem de olhar para o mundo e falar, é pecado. Não tem coragem e ao mesmo tempo ama. Amar, vamos ao nome do amor. Ao mesmo tempo não tem coragem para confrontar. E não tem coragem para confrontar aquilo que Deus confronta. Ela não tem coragem ao mesmo tempo amar e não aprovar. Porque amor na vida não é aprovação, irmão. Irmãos, entenda bem. É possível você amar e não aprovar. Seu pai aprovou tudo que você fez da sua infância? Na minha não. Mas ele me ama. Irmãos, não há antagonismo entre você amar uma pessoa e ao mesmo tempo reprovar aquilo. Não é arquiteto isso. Há como amar mesmo reprovando. E quem diz que não há, é piada. Então que nós possamos fugir desses dois engodos diante da pressão é rejeitar todo mundo em nome do valor, naquela coisa toda, e ao mesmo tempo dizer aqui, olha, Deus é amor, está tudo certo. Os dois. Nós vamos amar e reprovar. Porque é assim que o Evangelho nos mata. Deus abençoe a vida de vocês.